Vamos lá, estudantes. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estou aqui para mais uma aula de história e a nossa aula de hoje tem como tema Época de Napoleão. O capítulo que a gente vai estudar, que a gente vai iniciar hoje, é o capítulo 5, né? E que começa a partir da página 66 no livro de vocês. A história do Napoleão Bonaparte, ela vem logo depois da gente ter estudado a Revolução Francesa, né? Justamente porque após todo o processo revolucionário, após o governo diretório, que nós falamos dele, né? A gente tem aí uma série de batalhas, uma série de conflitos em que outros países da Europa se juntaram, né, para tentar derrubar o governo revolucionário. E durante esse período que a gente está falando, Napoleão Bonaparte ele acabou ganhando muita força, né? E é assim que ele consegue, por meio de um golpe, chegar ao poder na França. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como foi o período em que ele governou a França, que é conhecido também como período napoleônico, tá? Ou como está no nosso livro Época de Napoleão. Bom, primeiramente eu gostaria de saber de vocês, né? Porque muito se ouve falar a respeito de Napoleão, a gente sempre escuta alguma coisa em filmes, história. Eu queria saber se você já ouviu falar, né? Em algum momento você já viu algo sobre Napoleão. Se viu, ótimo, né? Se a gente pudesse, a gente estaria conversando um pouquinho sobre o que cada um sabe de Napoleão. Mas para quem não viu, nem ouviu, nunca soube de algo dele, a aula de hoje vai ser, né, importante para isso. Nós vamos falar muito dessa figura, né, que está representada aqui, ó, montado num cavalo, né? Eles falam que Napoleão Bonaparte ele tinha um carinho muito grande por esse cavalo, né? Que eles eram inseparáveis. E tem muitas histórias em torno da figura do Napoleão Bonaparte. Então, nós vamos conhecer a partir de agora, tá? Então, primeiramente, é importante reforçar aquilo que eu comentei com vocês, que durante a Revolução Francesa, o Napoleão Bonaparte, ele demonstrou que ele tinha um talento muito grande, né? Que é um talento militar. Então, ele tinha destaque. Com 24 anos apenas, ele foi nomeado general e se tornou o homem, né, mais jovem a ocupar esse cargo, né, esse posto no exército na França. Ele participou de muitas batalhas, né, e acabou ficando muito famoso, e a fama dele chegou em vários lugares. Quando ele deu o golpe, né, com apoio da burguesia, o golpe ficou conhecido como golpe de 18 Brumário, o Napoleão chegou ao poder. E aí ele governou a França. Desde esse período, ele ficou como governante na França por 15 anos. Quer dizer, o governo dele foi bem longo, né? O governo do Napoleão Bonaparte, ele ficou aí, né? Ele é dividido em 3 períodos, em 3 momentos importantes. O primeiro momento, que é chamado de consulado, já que Napoleão ele foi, né, nomeado cônsul da França, né? Era um período em que a gente tinha 3 cônsules governando e ele era o primeiro cônsul, ou seja, o mais importante. O segundo momento é o período do Império, né? Que vai de 1804 a 1815. E nesse período aí a gente tem aí uma série de mudanças, inclusive ele governando com um poder mais centralizador, um poder que até lembra a gente o absolutismo, né? Que é aquilo que a Revolução Francesa lutou durante anos para combater. É até curioso a gente pensar, né? Que ele que se tornou aí, né, uma continuidade do processo revolucionário no sentido de que ele teve o apoio da burguesia para chegar ao poder. Quando ele teve o poder em suas mãos, ele começou a tomar medidas autoritárias. A gente vai falar disso mais à frente, tá? E depois a gente tem a última fase do governo dele, que é o governo de 100 dias, né? Que durou realmente, né, esses aproximadamente 100 dias, e por isso que teve esse nome, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho separadamente de cada um desses períodos. Então, vamos lá. Primeiramente, é importante a gente falar que durante esse processo em que ele esteve no poder, ele teve alguns pontos de apoio, né? Quem é que apoiou Napoleão Bonaparte? Então, a gente tem a burguesia, que eram aqueles que estavam no poder, a gente tinha falado sobre isso, né? O exército,
que ele representava o exército, né? Ele era um membro do exército, e o campesinato, né? A população do campo. Por que eles apoiavam? Porque eles foram os beneficiados quando a gente tinha reformas, né? Que eram retiradas as terras do clero e da nobreza, elas eram passadas para a população camponesa. Então, por isso, eles apoiavam também esse governo, né? É no período dele, que ele está no poder, que a gente tem a consolidação das ideias liberais da burguesia, né? A gente tem também a disseminação, ou seja, divulgação dessas ideias liberais, né? Que vão chegar em outros locais a partir das guerras napoleônicas, né? E a gente tem uma tentativa de industrialização na França também, durante o período em que ele está no poder. Nós vamos falar agora do primeiro momento, né? Que é o chamado consulado. Durante o consulado, gente, Napoleão Bonaparte é quem tem todo o poder. É nesse período que a gente tem algumas medidas importantes, como a criação de um banco na França, né? A criação de uma moeda, que foi chamada de franco. É um período também que a gente tem muito incentivo para a indústria, né? E também para a produção agrícola, então o próprio governo vai financiar. É um período em que a gente tem a instituição de um Código Civil, que ficou conhecido como Código Civil Napoleônico. Esse código, né, ele previa a igualdade perante a lei, o direito da propriedade, a proibição de sindicatos e greves e também acabava permitindo o retorno da escravidão nas colônias. Isso é um ponto importante, né, que por um lado a gente tem igualdade, tem alguns direitos, mas a gente tem por outro lado, né, a perda de liberdade, por exemplo, de expressão, de reunião dos trabalhadores para conquistar seus direitos. E também a questão da escravidão, porque lá no processo revolucionário, principalmente no período em que os jacobinos estiveram no poder, eles eliminaram a escravidão nas colônias francesas, né? Porque a França dominava outros territórios, lá ela escravizava os povos que viviam, né? Inclusive territórios na América. Então, lá naquele período revolucionário em que os jacobinos estiveram no poder, a gente tem uma mudança com relação a essa escravidão, né? E quando a gente está lá no governo consulado do Napoleão, ela volta a existir. Então, a escravidão ela volta a existir na colônia nesse período, tá? O Estado torna-se responsável pela educação e também responsável pela saúde pública, né? Isso é um passo importante, porque o Estado ele fica aí como um órgão que vai dar, né, conceder esse direito à população e assegurar que a população tenha realmente acesso a esse direito. Tá? O Napoleão ele vai só acumulando poder, né? E por meio de votos ele vai conseguindo fazer com que a população concorde, né? Que ele se torne um imperador, tá? Como eu sempre falo para vocês, gente, ao final de cada slide eu coloco a página do livro que está relacionada, caso vocês precisem fazer alguma pesquisa, viu? Então, o segundo momento aqui que a gente vai tratar é o período em que Napoleão é imperador, né? Ele conquista esse poder. Então, nesse período, gente, nós temos muitas guerras, que são as chamadas guerras napoleônicas. Por quê? Porque o Napoleão ele busca expandir os ideais revolucionários, aqueles ideais, né, que se disseminaram na França, ele busca expandir para outros locais. Ele busca mercados, né, para os seus produtos. Ele está tentando expandir a economia da França, tentando se industrializar. E nesse período, uma das grandes potências que a gente tinha era a Inglaterra. De forma que a Inglaterra, enquanto grande potência, ela concorria com a França. Para que o Napoleão tivesse todo o poder que ele gostaria de ter, toda a influência que ele gostaria de ter na Europa, era importante que ele tivesse mais força do que os ingleses. Que ele tivesse aí também, né, maior desenvolvimento. De forma que a Inglaterra ela passa a ser vista como grande inimiga para a França nesse período, tá? E é nesse período, então, que Napoleão vai tentar uma série de medidas para enfraquecer os ingleses. No ano de 1806, uma das medidas tomadas foi o chamado bloqueio continental. Na aula de hoje, nós vamos só citar o bloqueio continental, porque essa aula sobre Napoleão ela tem continuidade. Na outra aula, a gente vai trabalhar mais detidamente sobre isso, sobre os efeitos, né? Mas esse bloqueio continental foi uma tentativa mesmo do Napoleão Bonaparte barrar o avanço, né, da Inglaterra, o desenvolvimento da Inglaterra, né? Então, como que ele fez isso? Aqui até cita, né, que não conseguindo derrotar militarmente os ingleses, Napoleão procurou estrangular a economia inglesa, dificultar, atrapalhar a economia inglesa, né? Proibindo todos os países de praticarem quaisquer relações comerciais com a Inglaterra. Então, qual que era a ideia do Napoleão? Bom, não é possível, então, destruir a Inglaterra, né, por meio de uma guerra. Vamos colocar assim, a Inglaterra é muito forte.
mas a gente pode fragilizar a economia inglesa. E como que ele pensou em fazer isso? Se os países que comercializavam com a Inglaterra deixassem de comercializar, né, a Inglaterra se enfraqueceria. Então, o bloqueio continental, ele definia isso. Aqui, ó, como vocês podem ver, é a Inglaterra, né, que a gente chama aí o Reino Unido da Grã-Bretanha, né? E essa linhazinha cor-de-rosa aqui, ó, é o bloqueio continental. O que esse bloqueio determinava? Que todos os países, né, que estivessem para cá, vamos dizer assim, dessa linha, bloqueassem, deixassem de comprar ou vender da Inglaterra. Essa era uma forma de a Inglaterra ficar mais fraca, como eu falei com vocês, e Napoleão Bonaparte poder, né, dominar a Inglaterra e dominar a economia da Europa. Tá? Então, nesse período, a França e as suas possessões, aquilo que ela tinha dominado, está marcado aqui de amarelinho, tá? De branco, tem alguns países que mantinham relação com a França, né? E de rosa aqui, esse pontilhado, eu comentei com vocês que é a linha do bloqueio continental, tá? Todas essas bolinhas rosas aqui, ó, elas falam aonde o Napoleão Bonaparte ele alcançou a vitória. E essas bolinhas cinzas são, né, locais onde ele foi derrotado, tá? Bom, algumas consequências desse bloqueio continental, né? Para Portugal, gente, uma das consequências que a gente tem é que a família real portuguesa foge para o Brasil. Porque, gente, Portugal era um país que tinha uma relação econômica muito forte com a Inglaterra, então um país que não podia bloquear a Inglaterra. Então a família portuguesa foge para cá e isso vai modificar totalmente o destino do Brasil, né? A gente vai estudar isso mais à frente. A Espanha, a gente tem aí José Bonaparte chegando ao poder, assumindo o poder, né? E as colônias espanholas, elas acabam iniciando o processo de independência na América. A gente tem na Rússia, né? Uma guerra com Napoleão, nós vamos estudar mais à frente, mas nessa guerra, né? Os russos acabam conseguindo vencer Napoleão Bonaparte porque eles usam uma estratégia chamada de terra arrasada. Eles destroem campos, plantação, envenenam a água do território, né? E eles recuam em vez de avançar para o lado dos soldados. Então, à medida em que os soldados vão entrando para o território deles, eles vão, né, ficando aí sem recursos, sem como ter alimentação, né? Ainda tem o inverno lá que é muito rigoroso. Isso dificulta o retorno, porque o território da Rússia é muito grande, né? A gente sabe que ele é o maior país do mundo. Então, assim, em território, né? Então, essa tática faz com que Napoleão Bonaparte seja derrotado. Após essa derrota, gente, o Napoleão ele fica fragilizado, ele acaba sendo mandado para o exílio, né? O que é o exílio? É quando a pessoa é mandada para outro lugar, tem que ficar isolada mesmo, né? Porque fez algo errado, né? Então, Napoleão ele é levado para o exílio. A dinastia dos Bourbons, né, que é uma dinastia dos nobres da França, eles retornam ao poder, né? Então são descendentes do último rei. E a burguesia ela começa a se mobilizar, ela começa a buscar meios para que ela possa novamente alcançar o poder na França, certo? Então vou deixar aqui para vocês hoje uma atividade bem pequena, tá? Que é para vocês aí fazerem, né? Consultando o livro ou consultando o slide da aula de hoje. Na quinta-feira a gente faz a correção dessa atividade, tá bom? Um abração e até a próxima!